Quando eu faço vídeos aqui pro meu canal, eu sempre achei que é um pouco necessário você exagerar um pouquinho o nível de energia, a empolgação, os trejeitos, porque se você fala com a câmera da mesma forma como você fala com as pessoas do mundo real, o vídeo sai um pouco monótono. Tente aí, você vai ver. Mas só que para um vídeo como hoje, para um vídeo com esse assunto de hoje, é difícil ficar todo empolgado e tal. Fazer o quê? E aí galera, bem-vindos ao meu carro mais uma vez. Você está assistindo mais um Daily Drive. Como você pode ver aí, tá nevando. O inverno finalmente chegou. Demorou, mas chegou. Estão fazendo exatamente de acordo com o parâmetro do carro 1 grau aqui em Calgary nesse momento. Mas então, o assunto do vídeo de hoje: o trágico acidente aéreo que causou a morte da maior parte do time chapecoense. Time chapecoense, o time do Chapecoense. Eu não manjo de futebol, então eu não entendo nem a terminologia que se usa para essas coisas. Como você sabe muito bem, o avião que estava transportando o time e várias outras pessoas caiu nessa semana na Colômbia e poucas pessoas sobreviveram à queda. Alguns membros do time que não haviam embarcado ainda estão vivos, obviamente, mas quem estava no avião, praticamente todos morreram, infelizmente. E tá tendo um momento de compadecimento que eu não via na cultura brasileira há muito tempo. E isso se deve em boa parte porque o time estava sendo visto por muitos fãs do esporte como os heróis do momento. Os caras jogaram na Série D por muito tempo e agora finalmente estavam se alavancando numa boa posição de visibilidade no esporte, estavam mandando bem e iam jogar agora as finais do campeonato que eles estão jogando. Iam começar agora, na quarta-feira, ontem, que seria o jogo dos caras, e infelizmente, né, aconteceu essa tragédia. Curioso porque eu fiz um vídeo algum tempo atrás, quando eu falei sobre a morte do Senna, e eu falei que eu achava que eu não ia mais ver esse tipo de reação do povo, essa comoção generalizada por causa da morte de algum ícone, especialmente quando a gente fala de ícone de esporte. Não é porque esse tipo de lamentação generalizada é mais quando quando é alguém do esporte que morre. Você não vê esse tipo de compadecimento quando é um ator ou né? A gente não consegue, a gente vê esse tipo as pessoas sentem mais esporte e cultura popular, tipo um cantor. Talvez nem ator a gente não vê esse tipo de reação, não. Pelo menos na minha opinião. Se eu estiver errado, se vocês tiverem algum exemplo que prova que eu estou errado, coloque nos comentários. Mas é foda isso. O país inteiro tava lamentando muito, viu muitas demonstrações de luto de várias organizações diferentes. Várias pessoas estavam postando nas redes sociais a sua lamentação, as suas condolências por causa da morte dos caras e tal. E eu tive que tentar explicar isso pro meu Twitter gringo. Eu tenho um Twitter onde eu posto em inglês, @MrNobre, né, MR Nobre, e eu converso com... Tem vários brasileiros que me seguem lá também, mas a maioria que me segue lá são canadenses e americanos, outros criadores de conteúdo e coisas do tipo. E eu tava tentando explicar pra eles o que aconteceu, porque as notícias chegaram aqui. Inclusive, pra você ter noção, no trabalho ontem, uma colega minha que é colombiana veio me falar: porra, cara, sinto muito aí pela perda do seu país e tal. E isso é curioso pra caralho, porque eu não lembrava de uma grande proximidade cultural entre nós, brasileiros e os colombianos. Mas eles responderam com você sente que os caras realmente estavam comovidos pela morte do time e tal. Na verdade, me corrigiram no Twitter ontem. Não, o time não morreu, o time é eterno, morreu o elenco, aquela escalação do time. Enfim, questão de nomenclatura, né? Então, eu fiquei surpreso com essa reação dos colombianos, porque os colombianos são tipo, na minha percepção, tipo um primo distante, saca? Tá ali próximo, por causa de uma questão, né, geográfica e cultural. Culturalmente a gente é, né, país latino-americano e tal. Mas eu nunca vi os caras como próximos dessa forma, a ponto de eles se comoverem tanto com uma perda nacional nossa. E isso fala muito sobre o potencial do futebol de unir as pessoas. A gente fala muito do futebol como uma metáfora de tipo, quando as pessoas começam a torcer muito acirradamente por uma coisa e começam a usar isso como um motivo, um pretexto para se dividir, para se afastar das outras pessoas. A gente fala isso de futebolização, né? Tipo política recente brasileira. As pessoas estavam futebolizando, estavam virando torcida organizada, se odiando umas às outras. E é interessante ver esse outro lado do futebol, em que pessoas de times oponentes sentem a dor da perda
da galera que torcia pro time, que infelizmente morreu nessa tragédia. Mas eu tava tentando explicar pros gringos, né, o que aconteceu. Um avião carregando esse time, que estava sendo visto como underdog, né, que é, pra quem não manja a expressão, é o time que nunca jogou, assim, nunca teve um grande desempenho, e agora finalmente os caras estão conseguindo chegar lá, e aí a morte numa situação dessas é muito, dói muito mais, né, até para as pessoas que não são fãs do time e tal, pessoas que nem acompanham o futebol. E aí eu comentei que, por exemplo, a Fox News Brasil, ela emitiu, né, 90 minutos de silêncio no bloco em que passaria o jogo do Chapecoense. Eles colocaram só uma imagem preta lá por 90 minutos e tal. E aí os gringos que me seguem falavam, mas isso aí significa respeito? As pessoas acharam que era um desrespeito e tal, porque eles realmente não entendiam o quanto isso choca pra gente, né? Como é que a comunidade brasileira em geral interpretaria essa situação da morte de um time e das tentativas de pessoas públicas e organizações de tentar prestar luto, que às vezes se interpreta muito mal, né? E tem também alguns oportunistas, tipo aqueles filhos da puta lá do Catraca Livre, que ficaram mandando um monte de notícia clickbait falando sobre queda de avião. Porra, mano, sempre falta um cara pra falar, ó, isso aí vai dar merda, né? Sempre falta um cara pra falar isso. Pra contextualizar pros gringos, eu expliquei que a última vez que eu vi os brasileiros tão comovidos, tão tristes por causa da morte de um grupo de pessoas numa queda de avião foi quando aconteceu a queda do avião que levava os Mamonas Assassinas em 96. A gente teve desastres aéreos envolvendo brasileiros depois disso, mas, né, como são pessoas comuns, vamos dizer assim, por mais que a galera se compadeça, não marca uma geração, como foi o caso da morte dos Mamonas Assassinas, né? E eu explicando pra eles, os Mamonas Assassinas era uma banda, né, que fazia músicas com piadinhas e tal, e eles foram muito populares por um ano só. Então também foi a mesma situação de um grupo de pessoas que trouxe muita alegria, que marcou muito a vida de muitas pessoas e que morreu no auge, o que torna a parada ainda mais drástica, mais dramática, mais triste. E eu acho que os gringos entenderam o que eu estava tentando falar, e eles me deram exemplos de norte-americanos que causaram o mesmo tipo de reação lá na comunidade deles quando eles morreram e tal. Mas é isso, mano, é triste. Eu não acompanho futebol, quem me conhece sabe que esporte não é a minha praia, a menos que você considere Magic esporte. Comer McNuggets do McDonald's é esporte, se for, eu sou um mega esportista. Mas é isso, é uma parada triste pra caralho. Talvez seja cedo pra falar, mas eu acho que a morte aí do pessoal do Chapecoense e tal vai ser um dos grandes momentos, vamos dizer assim, de dor nacional, entendeu? Que eu não sei se seria comparável ao que foi, por exemplo, a morte do Senna. Que, porra, a gente talvez só possa dizer isso com anos mais tarde, quando a gente tiver o dom do contexto maior histórico da situação, a gente vai poder dizer se foi comparável. Talvez seja o que o Senna foi, só que para essa geração atual, talvez não seja para tanto. Eu não sei como interpretar isso, me diga você que mora no Brasil, você que tá aí no meio da parada, talvez você tenha uma compreensão melhor disso do que eu. Coloquei nos comentários, mas vou ficando por aqui, tô chegando aqui no shopping, tô finalmente trocando a lente do meu óculos, vocês vivem enchendo o saco. Mas é isso aí, gente, vou ficando por aqui, até a próxima. Sabe que é a merda? Dezembro, né, mano? Dezembro. Estacionar no shopping em dezembro. O diabo que me carregue logo, mano, que isso aqui vai ser uma desgraça. Tá que pariu, culpade.